sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2, leremos dos versos 1 ao 12. E é deste texto que nós extraímos e definimos o nosso tema, o nosso lema para este mês, desafiando o mundo, desafiando os nossos vizinhos, desafiando nossos amigos e colegas e todos aqueles com quem convivemos ao longo desses dias. A verdadeira sabedoria da vida está em olhar para Jesus e segui-lo. O texto que leremos, e eu lerei na versão NVI, traz consigo a revelação de 3 verdades e ao mesmo tempo desfaz 3 mitos que envolvem as festividades natalinas. Primeiramente, vale lembrar que existe no coração de algumas pessoas uma certa resistência quanto às festividades e celebrações natalinas. Muitas pessoas acham, pelo seu zelo, pela sua experiência, que nós não deveríamos comemorar o Natal. Talvez pela característica pagã de uma festa que é envolta em tantos símbolos de fato pagãos, como papais noéis e tantos outros símbolos, árvores de Natal, e tendo as suas histórias ligadas muitas vezes a manifestações pagãs. Há, por outro lado, também outras narrativas que justificam o uso desses símbolos, como, por exemplo, alguns extraem da história a realidade de que a árvore de Natal foi criada por Lutero, que quis um dia sair na noite escura e viu o céu estrelado da época em que não é nossa, né, de neve e frio intenso, mas ele saiu pelas florestas e viu aquele céu estrelado cintilando no meio daquela floresta. E ele tentou reproduzir em sua casa, então, e mandou cortar um pinheiro da floresta, e então trouxe e acendeu pequeninas velas e colocou-as em torno da árvore, para que ele, olhando para aquele símbolo, lembrasse da beleza daquela noite natalina no meio da floresta. Talvez lenda, folclore, alguns dizem que é história. O fato é que muitos trazem uma certa resistência aos símbolos natalinos e até mesmo às celebrações de Natal. Conheço igrejas reformadas, protestantes, evangélicas, que não celebram o Natal. Os pastores proíbem toda e qualquer manifestação de celebrações natalinas, não há musicais, não há cantatas, não há enfeites, nada. Passa-se absolutamente em branco essa data, que para mim é uma data tão especial. É uma data tão apropriada, porque em poucas vezes, talvez assemelhando-se à Páscoa, é o momento em que o mundo se volta para uma realidade maravilhosa. Deus revelou o seu amor ao mundo. E nada mais apropriado do que nesta data, evidentemente guardadas todas as proporções e os limites da nossa fé, que excluem alguns símbolos como sendo símbolos essencialmente natalinos. Evidentemente, Papai Noel não é símbolo natalino. A árvore de Natal tem lá as suas reservas, mas guirlandas e tantos outros enfeites que alguns têm resistência, mas eu admito, não existe época mais apropriada para falar do amor de Deus ao mundo do que esta época em que as pessoas estão sensíveis à beleza, aos cheiros, às cores e aos sabores desta data tão festiva e tão especial. O fato é que nós não podemos deixar passar em branco. Mas, curiosamente, este texto desfaz alguns mitos acerca das imagens que temos do Natal. E, por outro lado, revela 3 verdades maravilhosas sobre a mensagem do Natal. Leamos, portanto, Mateus capítulo 2, versos 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino.
Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. O primeiro mito que esse texto desfaz é o fato de que nós não estamos, na verdade, no ano de 2010, da era cristã. A maneira como o texto associa o nascimento de Jesus à figura do rei Herodes, conta a história, e a arqueologia dos tempos bíblicos traz a informação de que Jesus não nasceu no ano zero da chamada era cristã. Por conta do tempo de reinado de Herodes, Jesus teria nascido no ano 4 a.C., olha que coisa engraçada, não é? Ou no ano 6 a.C., ele nasceu antes dele mesmo. O fato é que quando estabeleceu-se um marco na história da possível data do nascimento de Jesus, a história dividiu-se em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. E quando então, em algum tempo, alguém disse que Jesus teria nascido nesta data, e a partir desta data os anos deveriam contar 1, 2, 3, e chegamos então a 2010, na verdade, pelos registros bíblicos e históricos, pelo fato de Herodes estar vivo, pois ele morreu no ano 4 antes de Jesus, é bem provável que Jesus tenha, na verdade, nascido no ano 6 antes de Cristo. Curiosa essa matemática, talvez difícil para alguns desmitificar uma realidade tão grande. Você cresceu, ouviu, aprendeu que era desse jeito, mas como está aí a ciência descobrindo coisas novas a cada dia, né? Extraterrestres na Terra, como foi essa semana, a ciência de vez em quando paga uns micos muito interessantes, né? Anunciaram que iam descobrir vida fora da Terra, e a vida estava dentro da Terra, num lago lá na Califórnia. Curioso isso, não é? Mas o fato é que a história dá conta de que Jesus teria nascido, então, 6 anos antes da data que nós estabelecemos como um marco do nascimento de Cristo e da mudança da nossa história. Então, o primeiro mito que é desfeito, pelo fato de o texto citar Herodes que morreu por volta do ano 4 a.C., e pelo fato de ele ter, logo depois, continuando o capítulo 2, vemos a narrativa do infanticídio determinado por Herodes para tentar extinguir qualquer esperança messiânica, diz o texto que ele mandou matar todas as crianças de até 2 anos. Então, é provável que, antes de Herodes morrer, Jesus já tinha pelo menos 4 anos, porque ele quis varrer da sua terra, da Judéia, toda a possibilidade de esperança messiânica e mandou matar todas as crianças de até 2 anos. Por certo, porque a informação que chegou aos seus ouvidos era que o menino Jesus já teria cerca de 2 anos. Segundo mito que esse texto que esse texto desfaz. Nós costumamos ver de maneira muito graciosa inúmeros presépios feitos nesta época. Inclusive, na Zona Sul, pretendo ir ver, está acontecendo no Jardim de Alá, ali entre Ipanema e Leblon, uma mostra enorme, gigantesca, de vários tipos de presépios. Artistas plásticos e artesãos estão apresentando suas obras de arte em diversos presépios. E você e eu sabemos que a maioria dos presépios mostram José, Maria, o bebezinho, vários animais e os reis magos. Só que, curiosamente, os reis magos não foram visitar Jesus no presépio. Se você leu atentamente o texto que lemos, diz lá no versículo 10, versículo 11, que ao entrarem na casa, viram o menino com Maria. Portanto, conquanto seja belo e realmente admirável algumas imagens de presépio que passam aquela humildade, aquele momento de paz, aquele momento tão gracioso do nascimento de Jesus, não foi lá que os magos foram ver Jesus. Jesus já estava crescidinho e, como eu disse anteriormente, provavelmente já por volta ou com 2 anos de idade de existência
lá foram os magos vê-lo. Então, toda vez que você vir um presépio a partir de agora, se estiverem ali pastores ou sábios, magos do Oriente, entregando seus presentes à manjedoura, corrija a cena e mostre na Bíblia, não foi bem assim que a história, a tradição fez errado. E o terceiro mito que este texto desfaz: onde está escrito que eram 3 magos do Oriente? Em lugar nenhum. Por certo, depreendeu-se esta conclusão pelo fato de terem sido 3 presentes. Mas já pensou, se nós fôssemos de fato depreender esta realidade pelo simples fato de que foram 3 presentes, termos então a certeza de que foram 3 reis magos? E mais, alguns ainda deram nomes a eles: Belchior, Baltazar e Gaspar. Vocês sabem bastante. E ainda tem a história de um 4º sábio. Existe até um filme, porque a tradição extra-bíblica conta que saíram do Oriente 4 sábios e um se perdeu pelo caminho. Existe um filme muito interessante, na sua essência, na sua mensagem, mas eu sempre o assisti como uma fábula. Não tenho fundamentação e embasamento bíblico para afirmar isso, que haveria um 4º sábio e que ele encontra-se com Jesus já em outro contexto da história de Jesus, quando Jesus já é adulto e já estava próximo da sua morte. Ou seja, o 4º sábio levou a vida inteira para encontrar Jesus, e não mais na casa, quando pequeno, ou na manjedoura, como a tradição defenderia, mas já aos pés da cruz de Cristo. Portanto, muito cuidado. Muitas vezes as nossas celebrações, as nossas histórias retratam descuidadosamente alguns mitos que não refletem a verdade bíblica. Curiosidade, interessante, cultura bíblica, não deixa de ser para que nós, como cristãos, seguidores de Jesus, saibamos da verdade. E agora passamos então às 3 verdades preciosas que este texto nos revela e nos traz à luz por meio desta narrativa que é tão linda. Homens, magos, sábios, astrólogos ou astrônomos, como alguns queiram, o fato é que eles eram homens que estudavam as constelações. O estudo das constelações é um dos estudos mais antigos. Foi por meio desses estudos, que a navegação conseguiu evoluir tão rapidamente, e foi a maneira mais eficaz durante milênios que a navegação pôde estabelecer-se como uma das ciências mais precisas. Por isso aquela frasezinha dúbia, não é? Navegar é preciso. O preciso no sentido da precisão, mas também na necessidade. Este duplo sentido faz valer o fato de que, desde a antiguidade dos tempos, homens se davam ao estudo das estrelas, ao movimento das constelações, evidentemente de uma maneira muito arcaica, não considerando que a Terra girasse em torno de si mesma, mas que o universo girava em torno da Terra e que o céu se movia. Aqueles homens habitavam a região da Pérsia, entre o rio Tigres e o Eufrates, hoje habitado pelo tão controvertido e sofrido país Iraque. Se fosse hoje, nós diríamos que eram magos iraquianos, que saíram de sua terra por terem percebido nas estrelas uma mensagem diferente. Perceberam na movimentação das constelações o cumprimento de uma profecia. Era aguardado entre todos os povos a chegada de um grande rei. Escritos históricos e arqueológicos dão conta de que todas as nações viviam à expectativa do nascimento de um grande rei. Não apenas os filhos de Deus, os filhos de Abraão, não apenas os judeus aguardavam com expectativa o cumprimento das profecias de Isaías, de Miqueias e do salmista, que algumas vezes cantou a chegada do Messias. Mas outros povos também aguardavam com expectativa e percebiam evidências no universo de que algo maravilhoso haveria de acontecer. Diz o texto que aqueles homens saíram de sua terra, lá no Oriente, e foram até a Judéia, porque perceberam nos céus uma mensagem que havia chegado. A primeira verdade que esse texto nos mostra é que a mensagem do Natal e Cristo foi revelado a todo o mundo. Não é apenas curiosidade, e não é mera sabedoria simples e humana,
perceber-se que homens pagãos sabiam e aguardavam a chegada de um novo tempo, de uma nova esperança, de uma nova vida. Contradizendo todas as expectativas do povo hebreu, contradizendo toda a convicção dos sacerdotes, dos levitas, dos escribas, das maiores autoridades, e quando Herodes os chama, fica claro que ele está fazendo questão de chamar a cúpula do conhecimento religioso de sua época para que eles lhe dessem respostas. Mas, curiosamente, contraditoriamente, esta resposta já estava nos lábios de homens pagãos. E isso nos mostra que a primeira verdade do Natal é que a revelação do amor de Deus é universal. Nunca, em tempo algum, o amor de Deus foi exclusivo, o amor de Deus foi em particular, o amor de Deus foi apenas para alguns, como alguns querem acreditar, e insistem em interpretar desta maneira. É maravilhoso pensar que o amor de Deus, universal, ilimitado, incondicional, alcança os confins da terra, e de onde menos se esperava, de onde menos poderia se aguardar, vêm homens e mulheres buscando ouvirem e verem aquele que haveria de ser o Salvador. Não é à toa, e não é sem significado, concluirmos deste texto e desta narrativa, de que homens sábios, magos, cientistas, homens de outra cultura, homens de outra língua, homens de outras nações, homens de outros hábitos e costumes, também tinham em seu coração um vazio do tamanho de Deus, e deixam sua terra porque viram o universo se mover em favor da revelação da maior de todas as mensagens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda verdade que esse texto nos revela, e que nos faz entender que homens sábios seguem a Jesus, é porque a mensagem foi revelada na língua, no método adequado à cultura, aos hábitos e compreensão daqueles homens. Perceba que a mensagem foi revelada da maneira como aqueles homens poderiam entender. No momento certo, quando eles estavam atentos e receptivos, Deus aprove ao Senhor, evidentemente, utilizar todos os métodos possíveis, utilizar toda a linguagem adequada para que aqueles homens entendessem. Talvez se alguém chegasse ali para pregar o Evangelho, eles não entenderiam. Mas Deus usou as estrelas, Deus usou as coisas criadas, Deus usou o universo para, na sua revelação geral e universal, dizer àqueles homens: é chegado o tempo de o Salvador nascer e o mundo ser salvo. A mensagem deve ser anunciada, deve ser revelada por um meio em que as pessoas entendam claramente. Nós precisamos ter esta sensibilidade para perceber que o Deus da história, o Deus do universo, usou das maneiras mais específicas e também mais criativas para fazer com que homens e mulheres entendessem na sua língua, nos seus hábitos, nos seus costumes, que a história mudaria. Deus usou as estrelas e hoje pode usar você, mas continua usando o universo inteiro. Como diz o salmista, os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. A mensagem de Deus é universal, a mensagem de Deus é em todas as línguas, a mensagem de Deus é para todas as culturas, a mensagem de Deus usa todos os métodos possíveis e viáveis para dizer ao homem: o Salvador nasceu, é Natal. Jesus não se limita a um quadrado da religiosidade. É curioso perceber isso, sim, é maravilhoso, é glorioso ler o texto e perceber que homens sábios da religião, que tudo sabiam de leis e profetas, sabiam dizer a Herodes onde estava. A palavra do profeta Miqueias, do capítulo 5, versículo 2, é usada para trazer luz àquele tempo, mas aqueles homens ainda não haviam conhecido o Messias.
muito conhecimento da lei, muito conhecimento da tradição, muito conhecimento da religião, mas aqueles homens ainda não tinham seus corações abertos para a realidade de que Jesus nasceu, a esperança chegou. É maravilhoso pensar que Deus foi lá longe, buscar homens de outras nações, homens de outras culturas, homens de outras ciências, sem qualquer tradição religiosa dentro daquela cultura, sem qualquer conhecimento das escrituras bíblicas, para que eles ouvissem: é chegado o Messias, a salvação chegou, o mundo mudou. A segunda grande verdade é esta, de que Deus revela a sua vontade, falando a língua dos homens, falando ao coração dos homens, falando à compreensão dos homens, fora dos limites da nossa compreensão. Enquanto nós não abrirmos o nosso coração e o nosso entendimento para o fato de que Deus fala, age, se revela de maneira ilimitada, fora do nosso quadrado da compreensão, nós nunca veremos tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo hoje. E a terceira e última verdade deste texto, em que nos mostra sábios seguindo a Jesus, é que eles foram a Jesus sem objetivos de vantagens pessoais. Note neste texto que ao entrarem na casa, versículo 11, viram o menino Jesus com sua mãe e prostrando-se o adoraram. O prostrar-se aqui significa deitar-se completamente no chão e encostar a testa no pó, em sinal de reverência, absoluta entrega e reconhecimento da autoridade do outro. Ali estavam aqueles homens muito inteligentes, não pouco ricos, mas muito ricos, por certo influentes em sua cultura, influentes em seu país, influente em seu conhecimento científico, mas agora prostrados diante de um menino, já cumprindo aquilo que diria, e o apóstolo Paulo reconheceu: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas eles não foram a Jesus interessados nessa majestade, não foram a Jesus preocupados com o que receberiam, não foram a Jesus preocupados nas bênçãos que Ele poderia lhe dar, não foram a Jesus interessados nos seus milagres, como muitos de nós vamos, como muitas vezes eu vou a Jesus preocupado no que eu ganho com isso, qual a bênção que me está reservada, qual o milagre que eu preciso, qual a história que precisa ser transformada. Aqueles homens foram a Jesus tão somente movidos pelo contato com o amor. O versículo 10 diz que ao verem a estrela, encheram-se de júbilo. A versão atualizada vai dizer que eles encheram seus corações de júbilo e alegria. Infelizmente falta aqui na NVI essa palavra alegria que está no grego. E esta palavra alegria tem a sua raiz no sentimento e na expressão de dizer que é fruto do contato com o amor. A alegria que esses homens sentiram não foi apenas por terem percebido que a ciência havia confirmado a fé. Não era apenas o fato de que a ciência havia confirmado o cumprimento da profecia. Não. A alegria deles foi perceber e serem tocados pela manifestação incomparável do amor de Deus pela humanidade. Ir até Jesus, sem objetivos de vantagens pessoais, mas tão somente movidos pelo amor e pelo desejo de adorá-lo e reconhecer sua autoridade e sua majestade em nossa vida. Isto é Natal. Não pelos presentes que ganhamos ou damos, mas pela vida que recebemos em Jesus. Natal, não por suas belas cores, não pelo seu brilho incomparável, não pelos seus cheiros e sabores característicos, mas Natal, seguir e ir até Jesus, motivados pela atitude de adoração, de gratidão e de reconhecimento de que Natal é o contato com o amor de Deus por nós. Isto é Natal. E estas são as três verdades que a experiência dos magos do Oriente
nos revelam. Uma mensagem universal, uma mensagem pessoal e uma mensagem de amor. Isto é Natal, nascendo em nosso coração. Que ao longo deste mês, e a cada domingo, e a cada dia, todas as vezes que pensarmos Natal, todas as vezes que celebrarmos Natal, todas as vezes que nos unirmos e reunirmos para dizer que é Natal, que o nosso coração pulse de alegria, porque Natal é a mensagem do amor a todos, incondicional. Natal é Deus falando ao seu coração acerca do seu propósito. Natal é Deus revelando o seu amor e enchendo a nossa vida de alegria. Que Deus abençoe o nosso Natal, para que nunca deixe de ser aquilo que foi desde o seu começo, lá, junto aos sábios que vieram do Oriente para adorá-lo. Que você e eu vivamos para adorá-lo. Convido o Conselho Diaconal a se colocar junto.